Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema: o que pode impedir as bênçãos de Deus? Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais um domingo na presença do nosso Deus. Sabemos que todos nós enfrentamos adversidades, enfrentamos aflições, obstáculos, mas é o Senhor que nos garante a vitória, é o Senhor que nos ajuda, não é verdade? Nós temos que dar graças a Deus por todas as nossas lutas e por todas as vezes que o Senhor nos ajuda em nossas pelejas. Então eu quero convidar aos irmãos para ficarem de pé. Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por mais uma semana. Aleluias, e pedindo a bênção do Senhor para mais um culto, para mais uma semana. Aleluia, você que está online, aonde você estiver, curve a sua cabeça, ore conosco, fale com Deus. Se não pode fechar os olhos, você que está trabalhando, você que está dirigindo, você pode elevar o seu pensamento a Deus e orar em espírito conosco e se humilhar na presença de Deus. Esse é o momento de nós nos apresentarmos diante do Senhor, aleluia, em humilhação, com coração quebrantado, coração humilde. Então vamos nos humilhar, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos redimir diante do Senhor, para que nós possamos alcançar a bênção dEle e a graça dEle nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, é com muita alegria, Pai, que nós estamos aqui mais um domingo para louvar ao Senhor. Assim como o salmista disse: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Nós também estamos aqui alegres, felizes, Pai, porque nós temos motivo de sobra para glorificar a Ti, Senhor, aleluia, pela nossa vida, pelo deitar e levantar, pelo aleluia, a bênção de ir e vir, Senhor, pelo nosso fôlego de vida, pelos nossos dons e talentos, Pai, aleluias, glórias a Deus, pela nossa família. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, Pai, muito obrigado por mais uma semana, por termos chegado até aqui. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, aleluia. Que o Senhor nos abençoe nessa noite,
dando graça, derramando da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, que a tua misericórdia nos alcance nessa noite, Pai, e possamos sair daqui fortalecidos. Aqueles que estão fracos venham sair daqui fortes, aqueles que estão caídos possam se levantar nessa noite, aleluia, glórias a Deus. Aqueles que estão desanimados possam sair daqui, meu Pai, transbordando de ânimo e de alegria, Senhor, aleluia, que nós possamos cultuar a Ti, um culto racional, não um culto de lábios, Pai, um louvor de lábios, mas o verdadeiro louvor, Senhor, aleluia, um louvor racional, um culto racional a Ti nesta noite. Não estamos cultuando pessoas, Pai, estamos cultuando uma divindade poderosa, o Criador do universo, o Criador de toda a terra, aleluia, glórias a Deus, e por isso nós Te adoramos, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que vai ser ministrado ao Teu coração nesta noite, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Vai de encontro agora, Pai, a cada família, a cada pessoa, onde, meu Pai, aleluia, essa plataforma, esse veículo de comunicação, Pai, possa chegar, aleluia, que o Senhor possa levar o mais longe, meu Pai, possível, para que muitas vidas sejam alcançadas, Pai. Envia estrategicamente, meu Pai, aleluia, aos ouvidos de cada pessoa que precisa de uma palavra, que precisa Te conhecer, conhecer do Teu amor, da Tua graça, da Tua fidelidade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Vamos louvar a Deus, vamos fazer o nosso momento de louvor. Nesse momento eu peço a você que está online, peço a você também que está presencial, não deixe que nada venha distrair você nesse momento, não fique perambulando pelas redes sociais, que você nesse momento se desprenda de toda distração, se desprenda, aleluia, do seu smartphone, aleluia, e que você possa apenas ouvir essa transmissão, glórias a Deus, e adorar a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Faça desse momento, esse tempo, um tempo precioso de estar com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, aleluia, e que nessa mesma dimensão de atenção, de prioridade, Pai, aleluia, nós possamos alcançar a bênção do Senhor, que é ouvir a Tua voz, que é a nossa salvação, a bênção do Senhor em nossas vidas. Louvemos o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. Cante aleluia. Cante glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Sim, meu Deus. Aleluia. Toda a criação te em tudo, Pai, tudo representa o Teu poder, a Tua glória. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. A dança do mar, sim, meu Deus. na dança do mar, ouço a sua voz.
igreja, nesta noite. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, oh, aleluia. Toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluia. És adorado entre nós, Tão desejado em nosso meio. tão desejado aqui, Nada se comparará com a glória. mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Declare o nome dele. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Parabéns, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja, Senhor. Vem buscar o teu povo que clama, o teu povo que se santifica. Aleluia. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória
continuar adorando o nosso Deus, agora com os nossos dízimos de oferta. Abram suas Bíblias em Salmos, aleluia, Salmos 96, versículos 7 a 9, que diz assim: Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo, curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer, tremam diante dele toda a terra. Amém? Os irmãos podem sentar rapidinho. Glórias a Deus. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Não é verdade? Não fica ninguém fora. O Senhor diz: todos os povos da terra louvem ao Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ele é o dono de todo o poder, né? E o versículo 8 diz: deem ao Senhor a honra que ele merece. E quantas vezes pessoas se colocam dignos da honra, né? Não honram a Deus e honram a si mesmo. Isso é um dos piores pecados, gente. A gente deixar de dar a Deus a glória que ele merece e a gente dá para nós mesmos, né? Quantas vezes deixamos de honrar a Deus para honrar a nós mesmos, né? Não devolvendo aquilo que é do Senhor, né? E como eu sempre digo, muitas vezes pessoas pensam que louvar a Deus é cantar música. Cantar música é uma forma de louvar a Deus, né? Cantar louvores a Deus é uma das formas de louvar a Deus. Mas quando se trata de louvar, de dar a honra com tudo que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que Ele nos entrega, né? Igual eu falando com uma pessoa esses dias, uma pessoa pedindo oração para mim, né? E eu senti, não sabia como estava a vida daquela pessoa, né? E a pessoa pedindo oração, né? Falou que sentiu de me pedir oração. E eu falei para essa pessoa, senti de falar para essa pessoa que quando ela fosse orar, fazendo um propósito por essa causa, que ela se comprometesse com o Senhor, né? Se comprometesse com o Senhor. E aquela pessoa falou: olha, pastor, foi muito de Deus eu falar com você, porque há muito tempo que eu não devolvo o do Senhor, que eu não tiro o do Senhor. Ela usou essas palavras. Nós estamos passando por isso, né? Essa família está passando por dificuldade, né? E essa pessoa falou: olha, pastor, foi de Deus falar com você, porque nós deixamos de tirar o do Senhor. Igreja, Deus não tem compromisso de guardar aquilo que não foi entregue a Ele. Quando nós saímos de casa, nós não entregamos nossa vida para Deus, né? Estamos aqui dando a nossa vida como oferta a Deus, do nosso tempo. Poderíamos estar no shopping tomando sorvete, né? Numa pizzaria, num restaurante, ou assistindo programas de TV. Estamos aqui dando pelo menos um dia da nossa semana para Deus. Não é verdade? Estamos entregando a nossa vida para Deus. E quando você recebe o teu salário, quando você recebe, né, a bênção do salário, você lembra de Deus? Muitas pessoas não lembram de Deus, né? Então é isso que o Senhor quer dizer, igreja. Deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo, curvem-se diante dEle, igreja. Olha o versículo 9: curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer, trema diante dEle toda a terra. Mas muitas vezes nós nos como se nós fosse Deus e Deus fosse um mendigo que está ali pedindo a esmola, e ele fala, e a gente fala: hoje não, porque eu preciso fazer isso para mim, comprar isso para mim, né? E tratamos Deus como se fosse um miserável, né? Sendo que nós é que somos pobres, miseráveis pecadores.
dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Deus não é dependente de ninguém. Se nós não louvarmos a Ele, se nós, aleluia, não ofertar, não dizimar a Ele, Ele continua sendo Deus e poderoso. Mas quando nós damos a Deus a honra que Ele merece, nós estamos nos protegendo e protegendo as nossas finanças. Amém, igreja? Então, pegue essa palavra. Você que está pelo YouTube, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code. Você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está pelo aplicativo Radiosnet, ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, ou o aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter o acesso aí ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo, né? E você que está nos ouvindo pelo site da igreja, você vai na opção, vai no menu da igreja, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos e oferta, você clicando ali já vai ter acesso aos dados bancários para você contribuir. Vamos louvar a Deus com mais um louvor e vamos estar também louvando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Assim, ó. Aleluia. Vamos lá, Miguel. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Momentos tristes me fizeram entender que existe um nome acima de tudo. Uma força sem explicação que entra e toma o coração, que rege todo o universo. Em que poder tem esse Deus? Cumpriu o que prometeu. Aonde ninguém dava nada, escreve uma história e ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu andar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima, vai, declara. Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Tá bom, bora! Mais forte, bora! Que poder tem esse Deus? Que poder tem esse Deus? Cumpriu o que prometeu. Aonde ninguém dava nada, escreve uma história que ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu deitar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima e declara, vai! Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder.
Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer o nosso Deus. Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo. Pai, queremos te agradecer, Pai, aleluia, por mais uma semana. Te agradecer, Pai, por este mês de agosto, Pai, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, aleluia. Hoje é dia 17, Pai. Ainda faltam alguns dias para terminar a semana, para terminar o mês, Pai. E nós precisamos, Pai, precisamos de Ti, precisamos da fidelidade do Senhor. Continua, Pai, com as suas mãos estendidas, Pai, para abençoar o Teu povo, para prosperar o Teu povo, para guardar, Senhor, o Teu povo, guardar as nossas finanças, Pai. Proteja, blinda, aleluia, a nossa amassadeira, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Blinda, Pai, aleluia, os negócios da família, Pai. Blinda, Senhor, aleluia, a porta de emprego que o Senhor abriu. Não permita que o diabo venha tocar nas portas que estão abertas, que o próprio Deus abriu, que o próprio Senhor abriu. Aleluia, e que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante venha colher, aleluia, glórias a Deus, com abundância, aleluia, cada semente plantada neste ministério, ó Pai, e que a glória do Senhor, aleluia, seja na vida do teu povo, e a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, Senhor, aleluia, glórias a Deus. Abençoa o meu ministério, o ministério da pastora Camila, o ministério da Igreja Nova Aliança com Cristo. Continua sustentando esta obra. É o Senhor que sustenta essa obra, assim como sustenta, aleluia, a lua, o sol, as estrelas, nuvens, o céu. O Senhor também sustenta o nosso ministério, a nossa vida e a vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Continua, Pai, conosco, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Meus irmãos, quero convocar a igreja para ficar de pé. Quero chamar a pastora Camila aqui na frente. Quero interceder pela vida da pastora Camila, né? Eu quero pedir oração para a igreja pela vida da pastora Camila, que está enfrentando aí emocionalmente, né, uma luta grande, né, devido à causa da mãe dela. Para os irmãos, acho que todos sabem a causa, né, da pastora Camila, que é a busca da cura, né, da libertação, da salvação da vida da sua mãe, da minha sogra. E eu quero orar pela pastora Camila. Quero que os irmãos estendam a mão para cá, aleluia, abençoando a vida da pastora Camila. E como a mãe dela não está aqui conosco, né, para a gente orar pela vida dela, nós vamos estar orando pela pastora Camila, representando a mãe dela aqui, em nome do Senhor Jesus, crendo. Você crê, pastora Camila? Você crê no poder da oração? Você crê no amor do Senhor? Você crê que Deus, não há coração duro que Deus não há quebrante? Assim como Deus quebrou o coração de Nabucodonosor, Ele quebra qualquer coração duro. E nós vamos estar orando nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai, eu te apresento nesta hora a tua serva, a tua ungida, Pai, aleluia, que o Senhor conhece mais do que eu, que sou marido, esposo, Pai. O Senhor a conhece mais do que eu, e o Senhor sonda, Pai, como se encontra o coração da tua filha. Eu sei, Pai, que ela tem fé, mas ela tem uma alma, Pai, que tem sentimentos, Pai, aleluia, e o Senhor conhece, Pai, aleluia. Grandes homens de Deus não foi poupado, Pai, aleluia, de sentirem, de expressar os sentimentos de suas almas, Pai, mas assim como o Senhor consolou, aleluia, o profeta Elias, meu Pai, aleluia, Eliseu, Senhor, aleluia, consola também, meu Pai, consola também a
tua filha, com a tua mão, com a tua graça, com a tua bondade, estende as suas mãos agora sobre a vida da tua filha, meu Pai, aleluia, ungindo a cabeça, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, unge a cabeça, meu Pai, que escorra, Senhor, pelos cabelos, pelo corpo, até a planta dos pés, um óleo da unção, aleluia, virtual, meu Pai, dos altos céus, seja derramado sobre a vida da pastora Camila, e que o Senhor possa consolar o coração, dando alegria, trazendo alegria e dando força, Pai, para suportar aquilo que ela precisa suportar, e representando, meu Pai, que a vida dela nesta noite venha representar a vida da mãe dela, meu Pai, que aonde a mãe dela estiver agora, ela sinta esta unção, este toque, o toque do Senhor, a legalidade, meu Pai, através da tua filha, aleluia, a tua serva, meu Pai, que eu já profetizo que ela vai ser a tua serva, seja alcançada, e que o testemunho dela, meu Pai, aleluia, venha salvar uma multidão de pessoas, para a glória do teu nome, e apenas o teu nome seja glorificado. Visita agora, com libertação, com salvação e com cura, e que caia por terra o orgulho, caia por terra a soberba, a incredulidade, a idolatria, caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro curada e liberta e salva para o testemunho vivo do Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, pastora Camila? Vá em paz, querida, crendo na vitória. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quero convidar o nosso irmão Sérgio, vai estar orando, intercedendo pela minha vida, para estarmos trazendo a palavra de Deus. Pai, seu irmão Sérgio, o Senhor está muito bonito hoje, como sempre. Glória a Deus. Igualmente, pastor. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Senhor que não é homem de mentir, Santo Pai, nem filho do homem para voltar atrás. Por isso, eu creio no que está escrito, Santo Pai, que onde estiver 2 ou mais em seu nome, ali o Senhor se faz presente. E é com muita alegria, Santo Pai, que estamos felizes por estar na sua santa presença, através desta oração e por intermédio de seu Filho amado Jesus. Queremos lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida, com saúde. Lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu. Especialmente, Santo Pai, lhe agradecer por sua palavra, que foi ministrado até o momento, através do seu servo, pastor Evanildo Gomes. E queremos lhe pedir, Santo Pai, que leve perseverança, visite os hospitais, visite as cadeias, Santo Pai, visite as nações que estão em guerra, traga paz, visite todos que estão precisando da sua cura. Por favor, Santo Pai, te pedimos e te agradecemos. Pedimos também, Santo Pai, que através do seu Espírito Santo, traga para o seu servo, Evanildo Gomes, a palavra que ele vai transmitir para nós hoje. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que ele tem para nos dizer, que seja com clareza, onde todos nós podemos discernir e meditar sobre elas. Não merecemos nada do que te pedimos, Santo Pai, pois somos errantes, somos pecadores. Por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros e os nossos pecados, que são muitos. Mas toda a glória, a honra e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Amém, igreja. Glórias a Deus. Vamos já estar trazendo a palavra de Deus. Irmãos, podeis sentar. Aleluia. Como já foi dito, o tema de hoje é: o que pode impedir as bênçãos de Deus? Não é verdade? Muitas vezes nós achamos que é só ir para a igreja, né, não faltar aos cultos, mas existem muitas pessoas que estão debaixo de uma denominação, né, não perdem culto e têm as suas vidas travadas, estagnadas,
onde nada acontece, onde nada muda, não é verdade? E nós hoje vamos conhecer algumas coisas, né? Ou muitas coisas que muitas vezes nós fazemos, né? Coisas que fazemos ou comportamento que temos que desagrada a Deus, e isso faz com que a bênção de Deus estejam travadas em nossas vidas, né? Então, faz com que as bênçãos de Deus não dê continuidade, né? Porque as bênçãos de Deus, não é porque você já está trabalhando, não é porque você, né, tem o seu salário, não é porque o seu filho está salvo, o seu marido, a sua esposa está salvo, os seus filhos são crentes, não é por isso que as bênçãos de Deus podem se cessar na sua vida. O nosso Deus, Ele tem bênçãos todo tempo, igreja. Todo tempo o Senhor tem bênção para as nossas vidas. Não se conforme com a vida de mesmice. Não se conforme com uma vida de mesmice. Se você já é uma bênção, busque ser ainda mais abençoado. Busque ser uma bênção ainda maior nas mãos de Deus. Se você já é usado por Deus, busque ser mais usado por Deus, né? Então nós vamos estar lendo aqui a nossa introdução, que diz assim: várias atitudes e comportamentos podem atrasar ou impedir as bênçãos de Deus em nossas vidas, incluindo a desobediência, a falta de fé, a idolatria, a ingratidão e a falta de perdão. Quantas pessoas, né, estão na igreja, são crentes, batizados, tomam ceia, mas não liberam o perdão. Não liberam o perdão. Filhos que não perdoam os pais, pais que não perdoam os filhos, né? Irmãos em Cristo que não perdoam outro irmão em Cristo. Pessoas que trabalham em empresa, né? E não perdoam o colega de trabalho, não perdoam o seu chefe, né? Quantas pessoas? E aqui diz mais: além disso, distrações e busca excessiva por bens materiais. Tem gente que aquilo consome, uma busca excessiva por bens materiais. Se você deixa esse desejo tomar seu coração, Deus vai ter lugar no seu coração, sendo que você só pensa em coisas materiais. O nosso coração tem que anseiar pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, pelo reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino, a vontade de Deus, o reino de Deus é a vontade dele na terra. Todo reino tem, né, tem propósitos, desejos de um rei, né? E o reino de Deus é nada mais, nada menos do que a vontade dele na terra, ser cumprida, obedecida, como é no céu. Amém? Se os anjos estão, o Espírito Santo está na terra, habitando em nós, trabalhando para que vida seja alcançada, para que o seu marido seja alcançado, os seus filhos sejam alcançados, a esposa seja alcançada, né? Isso é o desejo de Deus na terra. E nós temos que compactuar, temos que ser parceiros de Deus com esse mesmo propósito. Isso é o reino, buscar primeiro o reino de Deus, buscar viver, executar os propósitos de Deus na terra, né? Então, muitas vezes as distrações desse mundo desvia do verdadeiro propósito.
se o propósito é de você evangelizar uma parentela, evangelizar os seus de dentro de casa, aí você se distrai com outras coisas. Se distrai buscando coisas para si mesmo, né? Como coisas materiais, coisas, né? Como citamos aqui, a busca excessiva por bens materiais, né? A busca por fama, né? Muitos são fissurados pela fama. E outras coisas que nos afastam, né? Ou outras coisas que nos afastam de Deus podem, né, ser obstáculos para as bênçãos de Deus vir sobre nossas vidas. Amém, igreja? Então, não viva o seu mundinho aqui na terra sem se preocupar com o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus. Que nós possamos cumprir e estar alinhados com os propósitos de Deus na terra. A vontade de Deus não é a gente só comer, beber, trabalhar e dormir, né? Trabalhar o trabalho secular e dormir, não. A vontade de Deus é o maior propósito dele em nossas vidas, é a vontade dele. E quando nos atentamos para a sua vontade, aí ele não nos deixa faltar nada, igreja. Ainda que você não peça, ele provê coisas que você não pediu a ele, porque ele vê que você está focado. Aí ele fala, olha, eu vou preparar, vou prover tal coisa porque ele precisa disso. E aí ele vai provendo, ele vai acrescentando. Aí onde entra, serão acrescentados, ele vai acrescentando, né? Se você precisa de um trabalho melhor, aí ele fala, eu vou colocar ela num trabalho melhor porque ela vai precisar, né? E ele vai acrescentando. Então, não queira viver a sua vida só com seus próprios interesses, sem se preocupar com os interesses de Deus. O reino de Deus é prioridade na terra, amém, igreja? A pastora Camila, a doutora Camila não estaria hoje atendendo se ela não priorizasse o desejo de Deus, o propósito de Deus. Se ela priorizasse o propósito dela, estaria em empresa, seguindo carreira, né, doutora? Mas ela priorizou, ela rejeitou propostas de trabalho, né, para ganhar muito bem, porque ela priorizou a vontade de Deus. Ela disse, Senhor, se não for a vontade de Deus, eu não vou pegar. E ela não pegou, e ela esperou viver o que Deus tinha para a vida dela. Amém? Então, esse é o segredo. Quando nós se importamos mais com os interesses de Deus na terra, aí agora o Senhor, Ele é extremamente rígido em abençoar o seu povo. Ele se compromete de uma forma muito dedicada, né? De uma forma especial para aqueles que se interessam, se preocupam primeiro com os interesses de Deus. Amém, igreja? Então, diz aqui também, né? A desobediência é pecado contra Deus. A desobediência é pecado contra Deus. O castigo da desobediência é a morte e a separação dele. Quando desobedecemos a Deus, nós nos separamos de Deus. Você já percebeu que muitas vezes nós pecamos e não percebemos que estamos pecando, né? Ou até sabemos que estamos pecando, mas não nos preocupamos, né, com a vontade de Deus, e a gente se preocupa muitas vezes em se vitimizar, e a gente acha que está pecando porque nós temos motivo para pecar. Nesse momento o Espírito de Deus, ele se afasta de nós, estamos desligados do Espírito de Deus. Aí se vai orar, não sente a presença de Deus, né? E aí você
vai até para a igreja e você tenta se conectar com Deus, mas parece que Deus não te vê, né? Já passou por isso? Eu já passei de estar pecando contra Deus e ignorando que estava pecando, e eu não conseguia orar, e eu não conseguia me sintonizar com Deus, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu lia, mas as palavras não entravam, a mente não abria para entender a palavra. Porque o pecado faz separação de Deus e do homem. E se Deus ia chamar para algo, aí Deus agora já não chama. Deus fala, não vou chamar agora, porque está sujo e eu não enxergo o pecado. Eu não olho para o pecado. Entende isso, igreja? Então a desobediência, ela faz separação de Deus e o homem. Ainda que esteja dentro da igreja, ainda que esteja batizado, ainda que esteja tomando ceia, se pecou, o Espírito Santo de Deus não se mistura com lama, com o pecado. Amém? Então, o castigo da desobediência é a morte e a separação dele, né? A separação é a morte e a separação de Deus, né? A desobediência também traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus são para nos proteger. Porque ainda que você diga, mas Deus é exigente demais, Ele quer muito para Ele, e a gente é um pobre coitado. Não, igreja. Sabe por que Deus é exigente? Porque a vontade dEle é nos abençoar e nos proteger. E quando não fazemos a vontade dEle, quem perde somos nós. Somos nós que perdemos. Se nós obedecermos a Deus ou não obedecermos, Deus, Ele continua sendo Deus, pleno, poderoso, não precisa de nada, de ninguém. Mas quem é prejudicado? Nós. Então, a desobediência também traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus são para nos proteger. Às vezes a palavra de Deus chama a desobediência de rebelião ou teimosia, né? Jesus disse que nós seremos seus amigos se fizermos aquilo que Ele manda. Se fizermos aquilo que Ele manda, Ele nos considera como amigos dele, né? Isso significa obedecer a sua palavra. Em certa medida, aqueles que não cumprem a vontade de Deus estão desobedecendo como seus inimigos. Não é porque você está dentro de uma igreja, crente batizado, se você desobedecer, você é considerado inimigos de Deus, assim como o ímpio é considerado inimigo de Deus. Amém, igreja? Então, assim, desobediência é rebelião contra Deus. Amém? Então, vamos aqui para o segundo banner. Vamos ver aqui, né, vamos citar aqui algumas pessoas que perderam a bênção por desobediência na Bíblia, né? Foram muitos, eu coloquei apenas alguns aqui, né? Mas foram muitas pessoas que desobedeceram a Deus na Bíblia e sofreram consequências terríveis. Então, na Bíblia, várias pessoas desobedeceram a Deus e, como consequência, enfrentaram atrasos ou perdas de bênção, né? Por exemplo, Adão e Eva, né? Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, perderam a comunhão com Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Eles tinham tudo, igreja. Eles tinham tudo no jardim do Éden. Mas por causa da desobediência, eles foram expulsos do jardim do Éden. Outro exemplo do rei Saul, né? O rei Saul, que por desobedecer às ordens de Deus, teve seu reinado interrompido
e foi rejeitado por Deus. Você tem ideia de ser rejeitado por Deus? Outro exemplo também, Sansão, né? Sansão também é um exemplo de alguém que, apesar de sua força, perdeu as bênçãos devido à desobediência e vícios. Sansão, ele era viciado na prostituição. Ele vivia nos lugares de prostituição. Não foi à toa que uma mulher, né, fez com que ele pegasse no sono e chamou, né, chamou homens para cortar as 7 tranças que ele tinha. Tranças que estava dentro de um propósito, né? De quando ele nasceu, Deus tinha um propósito com ele, né? E ele não podia cortar o cabelo, e por isso ele tinha uma força. Ele tinha uma força, né, muito grande, porque Deus separou ele, né, para liderar ali, né, e proteger o povo de Israel, né? Então tinha todo um propósito de Deus na vida de Sansão, mas porque ele deu mais vazão aos prazeres, aos vícios, ele perdeu a bênção e o propósito de Deus na terra. Depois ele se arrependeu, Deus deu a força dele de volta, porém ele morreu, né? Porém ele morreu, acredito que antes do tempo, né? Porque quando nós criamos obstáculos, né? Obstáculos que venham atrapalhar o propósito de Deus na terra. Por exemplo, Moisés. Moisés estava ali com o propósito de liderar o povo e de entrar na terra prometida. No final, ele não entrou na terra prometida. Então, nem tudo sai como era para sair quando nós desobedecemos. Amém, igreja? Então, temos aqui esse exemplo, né, de Sansão. E outro caso também muito conhecido é o da mulher de Ló, né? Ao desobedecer a ordem de não olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. Além disso, o povo de Israel vagou 40 anos no deserto por causa da sua desobediência a Deus. Como diz aqui em Números, capítulo 32, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos. Então foi o próprio Deus que fez eles andar 40 anos no deserto por causa, né, da desobediência do povo. Vocês têm ideia que o povo que era escravo, que há 400 anos eles estavam sendo escravizados no Egito, Deus tirou aquele povo dali de ser escravo, de levar chicotada, né, de terem ali os seus filhos mortos, porque o faraó via, né, que aquele povo era um povo fértil, um povo que se multiplicava, e eles mandavam matar, né? As egípcias, elas não era fértil, era difícil engravidar. Enquanto isso, as mulheres dos escravos engravidavam, né, de rodo, né? E Deus arrancou esse povo dali, né? E quando foi no dia deles irem embora, Deus tocou no coração de muitas pessoas ali para darem ouro para eles, né? E aquele povo não saiu ali. Eu creio que Deus ali deu uma recompensa por todo o trabalho que eles recebiam ali, né? Migalhas, alguns recursos, né? O trigo, né? E tal, enfim, né? Mas Deus fez com que, Deus é justo, né? Deus fez com que o Egito pagasse todo, né? A carga horária deles ali, né? Os honorários daquele povo ali. A Bíblia diz que acho que mais de 23 quilos de ouro eles levaram, né? Levaram ali, e eles pegaram aquelas riquezas. Pegaram aquelas riquezas, sabe o que eles fizeram? Derreteram tudo e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Igreja, todo mundo sabe
que se tem uma coisa que provoca ira, é afronta a Deus, é a tal da idolatria. Você tem ideia? Um povo que Deus tirou do sofrimento, deu riquezas para ele, tinha uma promessa que demoraria 40 dias só, eles andando para chegar até Canaã. Era só 40 dias que eles iam andar. E Deus com eles o tempo todo. Deus como uma coluna de fogo durante a noite guiando o povo, né? E na nuvem, o Senhor se manifestava como uma nuvem guiando aquele povo durante o dia. E o povo não teve paciência, um povo incrédulo, né? Não teve paciência, não queria se conectar com Deus, falar com Deus. Moisés subiu para falar com Deus. Alguns dias, quando voltou, o povo já estava adorando um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram. E dentre muitas coisas, né, que esse povo fez que desagradou a Deus, você vê aqui a palavra dizendo, ó: o Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo. E isto é o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. Os que permaneceram agradando o Senhor, Deus não matou, mas também foram prejudicados. Eles também foram prejudicados, porque ficaram ali 40 anos, né? Aqueles que provocou a ira de Deus, Deus já permitiu que morresse. Mas Josué e Caleb, né? Josué e Caleb, daquele povo, daquela época, né? Josué e Caleb. Mas os filhos ali, né? Os filhos, até dos filhos dos que morreram, conseguiram entrar, né? Conseguiram entrar na terra ali, né? Vamos aqui para o segundo banner, que a gente vai estar trazendo algumas referências bíblicas de todos esses que a gente citou aqui, tá? Glória a Deus. Então, falamos aqui do povo que saiu do Egito, né? E ficaram 40 anos, tiveram a sua promessa, né? Atrasada, 40 anos, por causa da desobediência, por causa da idolatria, né? Por causa de não querer se comprometer com Deus, né? Não querer conhecer a Deus, né? É mais fácil adorar um pedaço de pau do que querer buscar conhecer o Criador, né? Então vamos ler aqui também Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Que diz assim: e para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Igreja, uma pessoa que tinha tudo no jardim. Tinha tudo no jardim, né? Deus fazia brotar, né? Tudo que eles precisavam. Agora ele ia ter que plantar, a terra ia dar ervas daninhas, espinhos, ia ser com muita dificuldade, até o fim da sua vida, né? Deus disse que o homem teria que trabalhar duro, e isso não foi só para Adão, todos nós enfrentamos isso. Toda a terra se tornou maldita, mas quando o homem aceita a Jesus, ele vive pela graça, então tudo se torna mais leve, percebe?
a mulher que vai dar à luz, estando na presença de Deus, né? Deus faz com que seja mais leve. Pode ser que Deus permita a dor, mas que não seja uma dor insuportável. O homem que trabalhava e agora está na presença de Deus, Deus faz com que o trabalho dele seja mais leve, ou ele sinta mais leve. Talvez o trabalho vai continuar sendo o mesmo, mas o que ele fazia chorando, agora ele vai fazer cantando. Percebe, igreja? Onde ele fazia sentindo muitas dores, Deus vai fazer com que ele faça o mesmo trabalho sentindo poucas dores, ou não sentindo dores. Amém, igreja? Porque não vivemos mais debaixo da condenação. Não vivemos mais como escravo. Escravo de quem? Escravo do pecado. Amém, igreja? Então temos aqui o exemplo de Adão, né? Temos aqui também 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 a 23, que diz assim: Samuel, né, o contexto aqui, Samuel respondendo Saul, né? Saul estava ali, né, justificando porque ele fez, né, o sacrifício e tal, que ele se adiantou, né, não quis esperar o profeta Samuel chegar para fazer o sacrifício, né? O povo quis agradar o povo que estava ali, né, falando no ouvido dele. Ele foi lá e fez o sacrifício, né, e ele tentando justificar, né, para Samuel. E aí Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Tem gente que é cheia de querer se revoltar contra Deus, né? Tem gente que se revolta com Deus com tudo. Ah, perdi meu emprego, aí se revolta com Deus. Ah, perdi o ente querido, se revolta com Deus. Tem que tomar muito cuidado, igreja. Tem que tomar muito cuidado, né? E esses dias, quando a minha esposa recebeu ali o diagnóstico da minha sogra, né? E eu muito preocupado com ela, ela chorou muito, né? Chorou muito, né? Interferiu ali na tensão muscular, né? Teve até que ir, como é que diz? Na fisioterapeuta para poder, né, dar uma corrigida ali, né? E eu preocupado com ela, eu perguntei, falei: e aí, minha querida, como é que você tá? Como é que tá seu coração? Ela falou: olha, marido, eu tô muito abatida, tô preocupada, mas o meu coração está em paz. Eu não estou revoltada com Deus. Falei: amor, glória a Deus. Glória a Deus, porque tem pessoas que a primeira coisa que faz é se revoltar com Deus. Por que Deus permitiu? Tem gente que é cheio de querer questionar Deus, né? Como se nós fosse pleno, santo, justo, perfeito em tudo, e Deus fosse um injusto, né? Mas eu alegrei meu coração de ver ela dizer ali: olha, eu não estou revoltada com Deus. A minha alma está abatida porque eu sou filha, eu tenho uma alma, mas eu não estou revoltada com Deus. Falei: amém, amor. Você não deixou o seu espírito se corromper, o seu coração se corromper, né? Então Saul, ele se revoltou com Deus. Ele falou: esse Deus é muito tudo para ele tem que ser, né, tudo muito bem feitinho, muito exigente demais. Ele se revoltou, Saul se revoltou com Deus, né? Então foi aí que Samuel pergunta para ele, né? Fala para ele: a revolta contra o Senhor é tão grave como o pecado, né? Como a feitiçaria, como o pecado de feitiçaria. Aí ele diz mais, ele diz: e o orgulho, né? Saul ali no seu orgulho e tal, ele ficou orgulhoso. Ele falou: esse Samuel aí, rapaz, tá pagando né? De santão comigo e tal, tô aqui me esforçando, fui lá, adiantei porque eu tô querendo cuidar do povo, tô tomando, né, tentando resolver o problema, e ele tá querendo me condenar. Ele ficou orgulhoso com Samuel, né? E aí Deus usa
Samuel e diz ainda mais para ele, né? E o orgulho é pecado. E o orgulho é pecado, como é pecado de idolatria. O orgulho, ele é um pecado da egolatria. Você se sente maior do que Deus, mais importante que Deus. Fala assim, qual é, rapaz? Deus, eu sou o rei desse negócio aqui e querer me condenar por causa de uma besteirinha, tipo isso. Então, para Deus é como o orgulho é como o pecado de idolatria. Você comete ali o pecado da egolatria. Você se idolatra. Você está entendendo? Aí a parte B do versículo 23 diz assim: o Senhor o rejeitou, ainda Samuel dizendo, né? O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens do Senhor. Cuidado, igreja, quando Deus der uma ordem. Cuidado quando Deus der uma ordem. Nós não fomos desobedientes, né? Nós não negligenciamos quando Deus falou para mim: para de cantar música que não me louva. Para de fazer programas que promove cantor e faça cultos para promover o meu nome. Eu não negligenciei. A pastora Camila não negligenciou as ordens de Deus, né? Então, igreja, tome muito cuidado quando Deus ordenar fazer alguma coisa. Se Deus deu uma ordem, faz. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus falou fica, dá uma ordem, fica, não sai. Não sai daí. Não sai da cidade. Nós não podemos. Nós temos exemplo aí da mulher de Ló. Não olhe para trás, olhou, o que é que aconteceu? Viram uma estátua de sal, né? E as consequências foi grande, igreja. Nós vamos falar ainda um pouco sobre ela, né? Temos aqui também Juízes, né? Juízes capítulo 16, versículo 19. Versículo 19 e 20, que diz assim: então ela o fez dormir, aqui falando de Sansão, né? Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. A força dele desapareceu. Olha a distração, foi distrair ali, né, com os vícios, com as mulheres, tá, né? As suas forças desapareceram. Aí o 20 diz: ele disse, né? Ela falou para ele: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. É aquilo que eu falei, igreja. O Espírito Santo, ele se retira. Desobedeceu, pecou, caiu. Espírito Santo, ele não habita, ele não mora em lugar sujo, ele não habita no meio do pecado, né? E aí o propósito cai por terra, a bênção atrasa, né? Tudo isso acontece quando nós pecamos, né? Mas ele não sabia que o Espírito, ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Amém? Vamos aqui no banner, quarto banner. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Diz assim:
Então um dos anjos disse a Ló, preste atenção nisso aqui. Então um dos anjos disse a Ló, olha o cuidado de Deus. Todo mundo sabe que Ló era sobrinho de Abraão, né? E ele foi para aquela região ali que ele mesmo escolheu, né? Por causa era uma terra plana e tal, aquela coisa. Ele deu uma de esperto, de malandro com Abraão, e ele foi ali, né? Para aquela região e de Sodoma e Gomorra, né? E aí os anjos, Deus, como aquela cidade era uma cidade promíscua, muita prostituição, muitas orgias, né? Muita idolatria, muito tudo, e Deus ficou irado e Deus ia destruir Sodoma. Deus ia destruir. E Jó estava ali com a sua esposa e filhas, né? Jó estava ali, mas olha o cuidado de Deus, né? Enviou anjos ali e disse, então um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Igreja, quando Deus fala que vai salvar, Ele salva. Quando Deus fala também que vai morrer, que se não obedecer vai morrer, morre. Muitas vezes morre primeiro da morte espiritual e depois pode acontecer de morrer com morte física também, né? Nós lemos aqui o versículo 17, né? E aí mais na frente aí Ló ele pede para não ir para a montanha, ele pede para ir, né, para uma cidade mais próxima ali, uma cidade pequena e tal, né? Ele fala para o anjo, se a gente for para as montanhas não vai dar tempo, né? A destruição vai nos alcançar, nós vamos morrer do mesmo jeito e tal, né? Aí o anjo falou, tá bom, pode ir para aquela cidade, né? E aí aqui no versículo, já nós lemos 17, né? Aí aqui já no versículo 26, aí diz assim, e aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amém, igreja? E todos viram ali o que acontece, a gravidade de quando a pessoa desobedece a Deus. Quando Deus fala, não faça isso, e a pessoa faz, né? Ela se tornou uma estátua de sal para que todo mundo lembrasse que Deus não brinca, que Deus não blefa, né? Igreja, e Ló ele conseguiu se salvar. Ló conseguiu se salvar, juntamente ali com as suas filhas, eles foram ali para aquela cidade, né? E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? E a Bíblia diz que Ló e as suas filhas, né? Eles ficaram sozinhos naquela região e Deus matou todo mundo, não tinha homens, não tinha mais homens para as filhas de Ló se relacionar. O que é que elas fizeram? Embebedaram Ló, o seu pai, e elas tiveram relações com ele, né? A filha mais velha, numa noite, embebedou, teve relações com ele. Na noite seguinte, a filha mais nova, aí a primeira filha contou o que tinha feito e deu ideia para a outra fazer a mesma coisa. A outra fez a mesma coisa, embebedou. A Bíblia diz que ele ficou tão bêbado que ele não viu, né? E ela, a mais nova, também engravidou do seu próprio pai. E o resultado os filhos dessas filhas de Ló, o filho da mais velha se tornou pai dos amonitas, dos moabitas, perdão, se tornou pai dos moabitas, e o filho da mais nova se tornou pai dos eu falei moabitas, o outro amonitas e moabitas. Me fugiu agora a memória aqui. Acho que
deixa eu ver, o pai da o filho da filha mais velha, Moabita, e o filho da mais nova é Ben-Amim, Amonitas, isso mesmo. E a gente sabe que os Moabitas e os Amonitas, eles se tornaram inimigos de Israel, né? Israel lutou, né, com eles, né, diversas vezes, porque eles se tornaram inimigos. Você vê que tudo aquilo que é feito debaixo do pecado se torna maldição, né? Então, vamos estar citando aqui 10 atitudes e comportamentos que podem atrasar ou impedir as bênçãos de Deus. Amém? Vou tentar ser breve aqui para a gente não atrasar. Primeiro, a desobediência, né? Como nós já demos ênfase aqui, a desobediência, né? A desobediência à vontade de Deus e aos seus mandamentos pode impedir o fluxo das bênçãos. Isso pode incluir não seguir os princípios da Bíblia em diversas áreas da vida, como relacionamentos, finanças e trabalho. Amém, igreja? Não é porque você está obedecendo tudo que diz na Bíblia e tudo, mas se você, né, se distrair e você se envolver com pessoas erradas, né, ou amizades, ou até mesmo relacionamentos com mulheres, com homens, né, ou finanças, né, trabalho, né, tudo que envolve ali, né, finanças e trabalho, você começar a fazer coisas erradas, isso também vai impedir o fluxo das bênçãos de Deus. Segundo, a falta de fé e incredulidade. A falta de fé em Deus e em suas promessas pode impedir a manifestação das bênçãos. A incredulidade pode surgir da falta de confiança em Deus e em seu tempo, né, levando a impaciência e a desistência. Então tome cuidado com a falta de fé e com a incredulidade, viu, igreja? Creia, é necessário ter fé no Senhor. Não pode servir ao Senhor sem fé. Ah, mas eu estou na igreja, eu sou batizado, mas você não tem fé em nada. Você apavora com tudo. Crente tem que viver pela fé, igreja. Crente tem que viver pela fé. Ser crente quando está tudo fácil, não tem luta, não tem nada, isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Mas é no momento de dificuldade, é no momento de prova, que você precisa usar a sua fé e você precisa acreditar em Deus. Amém? Vamos aqui para o terceiro. Terceiro, o pecado, né? Muitas vezes nós falamos aqui de coisas que a gente faz que não é pecado, mas porém atrasa as bênçãos de Deus, né? Você não ter fé ou a incredulidade, ela não é em si um pecado, né? Mas também impede o agir de Deus em nossas vidas, impede as bênçãos, né? E tem o pecado, né? O pecado que é a transgressão da lei de Deus. O pecado pode gerar consequências negativas em nossas vidas e atrasar as bênçãos. O pecado pode se manifestar de diversas formas, como a prática de más ações, pensamentos negativos e atitudes que desagradam a Deus. O quarto é a distrações e idolatria. Idolatria, que é a adoração de algo ou alguém em vez de Deus. Amém, igreja? Idolatria não é só você ficar adorando ali deuses, imagens. Não, idolatria é qualquer coisa. Você pode estar idolatrando um carro. Tem gente que é fissurado por carro, né? Às vezes a pessoa, ela nega Deus por causa de um carro. Nega Deus por causa de um carro, né? Eu conheço uma pessoa que ela negou a Deus porque ela ficou com vergonha de falar que era crente. A Deus foi lá e permitiu o bandido meter a arma na boca dele e tomou o carro dele. E é uma pessoa extremamente, só vive assim, ó, esfregando o pneu do carro, só vive.
briga com mulher por causa do carro, briga com filho por causa de carro, é desse jeito, né? E aí Deus negou Jesus. O bandido perguntou: você é crente? Falando: não sou crente não. Aí ele, então perdeu o playboy, tomou o carro, né? Então, as distrações, né? As distrações, a busca excessiva por bens materiais, fama, dinheiro ou outras coisas que nos afastam de Deus, podem ter o mesmo efeito. Amém? O quinto, falta de perdão, né? Como nós já falamos aqui, a falta de perdão pode gerar amargura e ressentimento, impedindo o fluxo das bênçãos em nossas vidas. Como eu falei, às vezes você faz tudo certinho, mas você, na hora de perdoar, você não libera o perdão. Aí você fala: mas eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro tantas horas de joelho, mas aí não muda nada na vida da pessoa. Falta de perdão, né? Então, Jesus ensinou a importância do perdão, assim como somos perdoados por Ele. Amém? O sexto, a ingratidão. A falta de gratidão pelas bênçãos recebidas podem desagradar a Deus e dificultar a manifestação de novas bênçãos. A gratidão é uma atitude muito importante que demonstra reconhecimento a Deus e abre caminho para novas bênçãos. Amém, igreja? Às vezes a gente está tão querendo uma coisa que a gente fica cego. Você quer muito uma bênção, você quer muito uma coisa, que aí você começa a ser ingrato com Deus com aquilo que Ele já fez. Isso vai impedir você de conseguir aquilo que você mais quer. Porque você quer tanto que você começa a ser ingrato com Deus, não agradecendo a Deus pelo que Ele já fez. Você foca só naquilo, no novo que você quer, e aí você esquece do que Deus já fez por você. Isso também impede de você receber o novo de Deus em sua vida. Vamos para o próximo banner, para a gente encerrar. Sétimo é o desprezo pelas bênçãos, né? Não valorizar as bênçãos de Deus e desprezar o plano que Ele tem para nós também pode atrasar seu fluxo. É aquilo que eu falei: se você não se interessa, você não se preocupa, se você, né, desdenha do plano que Deus tem para a sua vida, Ele não tem nenhuma responsabilidade com o propósito que você tem do seu próprio coraçãozinho. Deus fala: rejeitou o meu, e o seu não tem nada a ver com isso. É igual a mim. Deus tinha um chamado desde a minha mocidade, nem casado eu era. Deus tinha promessa de eu ser um pastor, e eu falei: que nada, eu quero ser cantor famoso. Deus falou: então também vai sozinho, porque eu não vou com você não, né? Então é sobre isso, igreja. Atrasa as bênçãos de Deus. Eu já poderia ser um pastor de um grande rebanho, né? Mas atrasei a promessa de Deus. Mas glória a Deus que ainda deu tempo, né? Mas poderia estar lá na frente. Amém, igreja? É sobre isso. O oitavo é relacionamentos, né? Aqui não falei aqui, né? Ainda falando aqui do desprezo, né, pelas bênçãos, né? É importante reconhecer e valorizar cada bênção, por menor que seja. Amém, meus irmãos? O oitavo é relacionamentos que nos afastam de Deus, né? Relacionamentos que nos afastam da comunhão com Deus e nos levam a práticas que desagradam a Ele. Também podem ser obstáculo, né? Aí, às vezes apareceu uma abençoada, para não dizer o contrário, né? Apareceu uma bandeja de Satanás, aí o cara falou: rapaz, que benção. Aí daqui a pouco se envolve com essa pessoa, aí já começa a fazer coisa errada, aí as bênçãos de Deus já começa a tardar, né? Ou vice-versa, mulheres que vai atrás de ilusões, né? De viver ilusões, relacionamentos, enfim.
O nono é a falta de paciência e perseverança, né? Tem crente que é imediatista. Tem pessoas que tudo ele quer imediato. Deus, ele acha que tá demorando demais, ele abandona Deus, que lá vou sair da igreja, que nada. Estou na igreja há tanto tempo, nada muda. O problema não está em Deus, o problema não está na igreja, o problema está em você, né? Então a falta de paciência e perseverança a falta de paciência e perseverança em esperar o tempo de Deus e em continuar buscando suas bênçãos pode levar à desistência, olha isso, à desistência e ao afastamento das mesmas. Amém, igreja? A 10ª é olhar para trás, fazer como a mulher de Jó, né? Olhar para trás. Que é considerado como o torcicolo espiritual, ou seja, a incapacidade de deixar para trás o passado e seguir em frente pode impedir o avanço e o recebimento das bênçãos. Igual eu contei o testemunho aqui, né? Já encerrei, tá, igreja? Igual eu contei o testemunho aqui, que o Miguel ainda era pequenininho, e eu colocando o Miguel para dormir ali, e eu com fone no ouvido, escutando Cleito Camargo. E nem Cleito Camargo era, Danilo Caram, pior. Pior ainda. E o Espírito Santo, né, começou a gemer ali, né, chorando, entristecendo. O Espírito Santo se entristeceu e se manifestou ali na vida do Miguel. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, se é o Senhor que está se entristecendo, eu não gosto nem de falar que eu choro. Eu sou emotivo assim mesmo. E aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, não é possível. Será que o Espírito de Deus está triste porque eu estou escutando a música do mundo, né? Mas sou eu que estou cantando, não é o Zezé de Camargo não é Pablo não é Anitta não, né? Eu querendo justificar, que é tipo assim, é um pecadozinho, mas né? É um legado meu, né? Eu queria dizer assim. Aí eu fiz uma prova com Deus, em espírito, né? Falei, Senhor, se o Espírito Santo do Senhor está triste porque eu estou escutando música do mundo, que o meu filho expressa no meu filho novamente, para eu sentir que é o Senhor que não está se agradando. Daqui a pouco ele chega, faz um biquinho assim. Aí na hora as lágrimas veio, eu chorei. Ali eu chorei mesmo, chorei. Eu falei, me perdoa, Senhor, eu estou com saudade do Egito. Ele falou, por que você está com saudade do Egito? Por que você está olhando para trás? Né? E eu estava ali curtindo a produção, era uma produção muito bem feita, né? Um dos melhores estúdios de Goiânia, né? As que foram em São Paulo, nos melhores estúdios de São Paulo, os melhores músicos da atualidade, né? Mas o Senhor me repreendeu, igreja. O Senhor me repreendeu. Então, não faça como a mulher de Ló, não olhe para trás. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus e vamos pegar essa palavra, igreja. Vamos pegar essa palavra. Não vamos deixar que as bênçãos de Deus, né, aquilo que é para ser, né, aquilo que é para demorar, sei lá, 4 meses, aquilo que é para demorar 1 ano, não faça demorar 10 anos não, igreja. Não faça demorar 10 anos não. O que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Às vezes o que você vai receber é em 1 ano, que Deus falou, em 1 ano eu vou dar a bênção dela, né? Ou a bênção dele. Aí você, né, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da incredulidade, por causa das distrações, aí agora vai durar 10 anos. Já pensou se é a salvação de um filho, a salvação do marido, a salvação de uma esposa, né? Ou se é uma cura, gente, né? Então não vamos negligenciar as bênçãos que Ele tem para nossas vidas, igreja. Amém? Vamos orar e vamos, aleluia, receber a bênção de Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós aprendemos do Senhor nessa noite, recebemos o alimento que nós precisávamos, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, cometer os mesmos erros, Pai, que o povo de Israel cometeu quando saiu do Egito, Senhor. Nós não queremos, Pai, aleluia, cometer o erro de Sansão. Nós não queremos, Pai, cometer o erro da mulher de Ló. Nós não queremos cometer o mesmo erro de Saul, Senhor. Nós não queremos, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, cometer erros que venha
nos causar dano, que venha, aleluia, atrasar a bênção do Senhor, ou até mesmo perder a bênção do Senhor, ou até mesmo morrer, Senhor. Nós não queremos, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, mas nós te pedimos força nessa noite, Pai. Nos dá força, Senhor. Nos dá força. Nos dá visão espiritual, Senhor. Nos ajuda a guardar a nossa mente. Nos ajuda a guardar o nosso coração, a nossa alma. Nos ajuda a guardar os nossos pés, os nossos olhos, as nossas mãos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a temer a Ti, Senhor. Nos ajuda a temer ao Senhor. E que nós possamos, Pai, aleluia, viver os propósitos do Senhor no tempo determinado pelo Senhor, Pai. Não, aleluia, com atraso, meu Pai, com danos, com destruição, meu Pai, com perdas, meu Pai. Não, Senhor, nós queremos nos apropriar da bênção do Senhor, aleluia, glórias a Deus, com o tempo determinado no céu, meu Pai, determinado pelo Senhor no céu. E nós queremos viver. E aqueles, Pai, que até aqui atrasou a bênção do Senhor, não desista dele, como o Senhor desistiu de Saul. Não desista dela, Senhor, como o Senhor desistiu, Senhor, de Saul. Não desista de nós, não desista do seu povo. Assim como o Senhor não desistiu de mim, meu Pai, não desista do Sérgio, não desista da Neide, não desista da pastora, não desista de mim, não desista do Miguel, não desista da nossa família, da nossa parentela, Jesus. Não desista, meu Deus. Não desista da Karina, Senhor. Não desista do seu esposo. Não desista da sua filha, dos seus filhos. Não desista, meu Deus. Não desista do Renan. Não desista do Murilo, Senhor. Não desista do Glaucio. Não desista da Marta, Senhor. Não desista do Vai. Não desista dos meus irmãos da Bahia. Não desista, meu Pai. Não desista, Senhor. Não desista, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Não desista da minha sogra. Não desista, Pai, da família Araújo. Não desista, Senhor. Não desista da família Brandão. Aleluia. Não desista da família Batista Gomes. Da família Nava. Aleluia. Não desista, Senhor. Não desista. O sobrenome do Sérgio. Não desista da família Martins, da família, o outro sobrenome dele, da família Marques, aleluia, da família Vieira, Araújo. Não desista, Senhor, não desista. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, dando os avisos aqui rapidinho, já estamos encerrando. Quarta-feira, pastora, quarta da bênção presencial e online, os irmãos, sim, glórias a Deus. Vamos estar estreando, meus irmãos, assim como eu falei no grupo hoje, né? Amanhã nós vamos estar estreando o programa. Era para ter colocado o banner aqui na gravação, esqueci, né? A estreia do programa com o programa, me ajuda, pastora, a bênção de Deus no seu lar, né? A bênção de Deus no seu lar. Não perca esse programa de segunda a sexta com o nosso irmão, ele é pastor também, nosso irmão Elton Araújo, viu, igreja? Programa que dura apenas 30 minutos, ele é bem cronometradinho, ele não deixa passar, tá? Então, apenas 30 minutos, ele vai estar ali trazendo uma palavra, um louvor para começar, traz a palavra, ora, um louvor no final e abençoa o seu lar, a sua casa. O programa começa às 11 horas da noite, às 23 horas e termina 23h30, tá bom, irmãos? Eu vou estar postando no grupo aí para os irmãos não se esquecer, mas não se esqueça dessa bênção aí para nossa casa. Olha aí, o culto de terça-feira, né, deu uma pausa, mas aí Deus já mandou logo um de segunda a sexta aí, uma bênção de segunda a sexta, além da quarta da bênção e do culto da família, agora tem de segunda a sexta a bênção de Deus no seu lar, amém? E domingo, a quarta-feira, já falou da quarta da bênção, no domingo o culto da família presencial e online. Não é Santa Ceia ainda não, né, pastora? Então, isso mesmo, dia 24 estaremos aqui com o culto da família presencial e online às 19 horas para abençoar sua casa, sua família. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Muito obrigado pela vida de todos os presentes. Muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossa vida, em nosso coração, nessa noite, Pai. Obrigado pela vida de todos que estiveram online, Senhor. Obrigado pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que está ouvindo agora esta gravação, Senhor. Abençoa os lares, abençoa a vida de todos nós. Dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada, um dia abençoado, Senhor. Aleluia. Guarda nossa casa, nossa família, tudo que temos. Cura os enfermos, Pai. Liberta os oprimidos, Pai. Salva, Pai, os que precisam de salvação. Liberta os que precisam de libertação. Aleluia. Glórias a Deus. Traz de volta aqueles que desviaram dos teus caminhos, ó Pai, e abençoa a nossa semana, a nossa vida. Dá-nos uma noite de paz. Livra-nos do terror noturno, Pai. Guarda nossa casa, nossos filhos e tudo que leva o nosso nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos estão nas suas mãos. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.